Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro, 7h49 da madrugada, né? Tô eu aqui ao vivo de São Paulo para falar com meu amigo Thiago Tartari. Thiago Tartari, vamos fazer de conta que a gente está começando a conversar agora, tá? Que a gente não estava conversando antes. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Elemar. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já pegou essa, né? Então, vamos que vamos. É muito louco a gente falar com o pessoal, sendo que só está nós dois gravando aqui, né? Mas a gente assume que daqui a Exato. pouco vai ter gente conversando com a gente. Tudo bem. Tartari, olha só, Thiago Tartari, especialista falando sobre, tem diversas áreas de interesse dentro do desenvolvimento de software, um baita arquiteto, mas que nos últimos anos tem se destacado, principalmente por falar bastante, ser bastante vocal sobre SRE e sobre APMs, né? Sobre conceito de APM. Tartari, hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre APM. Afinal, o que é isso? É de comer? É de botar na prateleira? O que é APM? Rapaz, a APM, né? Application Performance Monitor, né? Ele vem justamente com o propósito de ajudar empresas a resolverem problemas, né? Você mesmo participou comigo nos bastidores de Black Friday. E se não fosse, por exemplo, um APM nos acusando exatamente as coisas que estavam acontecendo, de fato, a gente não saberia o que fazer e resolver problemas, né? E aí eu lembro exatamente da frase que a gente pensou e a gente formulou, né? Se tudo vai bem, a gente tem tempo de codificar e fazer os melhores programas possíveis, mas se tudo vai mal, eu acho que não é suficiente. É isso que pega, e é exatamente nesse sentido que um APM vem ajudar as empresas a se manterem confiáveis, né, perante o serviço que elas oferecem. Não, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. APM são ferramentas, né, que vão ajudar a gente a monitorar o desempenho das nossas aplicações, né? E a princípio, a partir dessas ferramentas, né, você vai ter dados, né, que vão eventualmente orientar o teu processo de evolução. É mais ou menos Exato, esse processo. Quais são exato. os grandes APMs que você destaca hoje, as grandes ferramentas de APM que você destacaria hoje, Tartari? Se a gente for do meu conhecimento, tá? As ferramentas que eu gosto e que eu indico, inclusive, para clientes, né? Existem Datadog, AppDynamics, New Relic, o próprio Dynatrace, e a própria Microsoft tem lá o Application Insights, que eu não considero um APM. Tá? Mas ele vai te dar alguns insights sobre performance da aplicação, mas eu não considero ele com APM. A próprio quadrante da Gartner, ele traz ali, né, no quadrante superior ali, exatamente quais os APMs que têm um grande destaque. E esses que eu falei, certamente, são os que estão emergindo e muitos deles já lá em cima. Então, vale a pena olhar especificamente o que o quadrante Gartner fala sobre também os APMs, tá? Certo, certo. Na prática, tem um grande arquiteto de software, uma grande referência para mim, que é o Nigard, né? O Nigard fala sempre que, ele tem inclusive um livro, que é um dos livros que eu mais gosto, que é o Release It, né? Que fala que uma aplicação, você só tem uma aplicação de verdade quando ela está em produção, né? E o, o Gartner também, não só o Gartner, mas as pessoas também assumem, você também assume que os problemas, né, que você tem para manter o seu sistema, o Google destaca que desenvolvimento de software engenharia de software é desenvolvimento acrescentado à linha do tempo, né? E uma ferramenta de APM eventualmente vai te ajudar exatamente a identificar onde é que estão as dores, né? Onde é que estão as dificuldades e eventualmente te dar insights para poder fazer melhor, tomar melhores decisões e seguir em frente. Uma coisa, Tata, Uma das coisas, desculpa de não, interromper a pergunta, mas assim, hoje em dia, o APM ele está indo muito mais, ele está indo além do que simplesmente indicar questões de performance de aplicação. Hoje a APM está servindo como base, né, inclusive, por exemplo, de modernização de software. Né? Você precisa entender, muitas vezes, o estado estacionário da sua aplicação. Você precisa saber como que as coisas de fato estão acontecendo no dia a dia. Né? APM, ele deixou de ser simplesmente o APM. Eu acho que APM está um nome porque é um nome comum, mas ele se tornou uma plataforma de observabilidade, né? Onde eu consigo, inclusive em muitos APMs, conectar informações de negócio
e junto com informações de técnicas, para a gente tirar insights extremamente valiosos se tudo vai bem ou tudo vai mal. Através da OpenTelemetry, por exemplo, é capaz de você unir diversas informações de business dentro de um APM. Então, assim, ele deixou necessariamente de somente descobrir problemas. Ele vem para resolver problemas, ele vem para ajudar a resolver problemas, mas ele vai além agora disso, entendeu? É bem bacana você falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre, a gente começa agora, eu acho, a tangibilizar um pouco mais o tipo de resultado, o tipo de coisa que uma ferramenta de APM consegue te entregar. Você falou sobre observabilidade, Tartari, e observabilidade é um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, principalmente com essa com a popularização de sistemas distribuídos, né, principalmente pensando em microserviços, que talvez seja o exemplo arquitetural mais que mais tem a relação com, quer dizer, não é que mais tem relação com sistemas distribuídos, é o que as pessoas geralmente associam, né? E quando você fala sobre observabilidade, né, até tentando aterrissar um pouco o conceito, você está falando sobre três tipos de informações diferentes em essência. Você está falando de métricas, né, porque você começa a ter eventualmente um estado sobre métricas, e essas métricas elas podem ser tanto métricas mais técnicas como métricas associadas ao negócio. Você tem eventualmente logging, né, para você poder eventualmente capturar estado do que aconteceu dentro de cada componente, dentro de cada instância do sistema distribuído, e você tem tracing, né, que é exatamente você perceber como é que aconteceu, como é que está acontecendo a comunicação, a interação entre os seus componentes no ambiente produtivo. Exato. E a partir disso, né, Tartari, você consegue, com essas três fontes de informação, você consegue, utilizando boas ferramentas, determinar boas ferramentas de APM, né? Você consegue determinar não só qual é o teu momento atual da tua aplicação, mas principalmente qual é a tendência, né? Quando você começa a ver, por exemplo, que determinado microserviço, por exemplo, começa a apitar, e você sabe o crescimento de iteração e as dependências que existem, você sabe o que vai cair, o que vai sair do ar, né? Um ponto bem bacana que você mencionou literalmente os três pilares da observabilidade, né? Tracing, métricas e logging, né? Quando a gente fala especificamente de logging, né? O que acontece? Hoje a gente encontra muitas empresas, você sabe disso, quando faz logging, né? Esse log não conta nada. Então, a minha sugestão, fazer log por fazer log, não faça log. Você vai ocupar somente espaço, tá? Vai gastar dinheiro com isso. Não faça. Tá? Outra questão bem importante. Quando a gente olha para a observabilidade precisa contar uma história. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E o início, meio e fim da observabilidade muitas vezes traz um parâmetro extremamente importante que é a resolução do problema. Né? Então, se você eventualmente tem um problema, se você não tem log bem feito, né, não utilize, porque ele não vai te contar uma história. Né? A partir do cenário do e-commerce, se eu estou entrando numa tela de checkout, né, que é o processo de fechamento de compra, carrinho, ele precisa passar por um funil, teoricamente. E essa passagem de funil é a história que está acontecendo, é a jornada. Se eu não souber, através de um APM, através dos meus monitoramentos, através de métricas, de fato, como que a jornada ela dá, rapaz, eu simplesmente estou gastando e é custo, né? Somente isso. Então eu preciso contar. E a observabilidade eu vejo ela tangindo e trazendo, fazendo uma cola entre os três, justamente para a gente poder ter a jornada da observabilidade, a jornada do cliente em relação a um determinado problema que está acontecendo. E isso é interessante, né, Tartari, porque você começa a ter insights de produção, né? Então, por exemplo, num sistema que foi, numa arquitetura que foi planejada, por exemplo, no Memory Design, e você tem, eventualmente, cada microserviço entregando direitinho uma capability, então você pensa, por exemplo, lá numa ferramenta de e-commerce, você tem
Você tem para cada etapa do funil, potencialmente, né, um microserviço que está conseguindo fazer essa execução. Então, a ferramenta de APM, e aí que passa um ponto interessante, né? A partir dessa perspectiva técnica, você começa a ter confirmação, inclusive, sobre o teu comportamento de negócio, né? Você começa a ter um entendimento melhor sobre os teus ciclos de conversão, né? Você começa a entender, por exemplo, que, poxa, tais pessoas vão até essa etapa do processo, outras evoluem para tanto, exatamente pelo estresse que você começa a perceber em cima da ferramenta de APM. O que eu gosto em cima de tudo isso, o que acontece? É exatamente esse vínculo com a área com negócios que a gente pode fazer. A gente sabe que 1 segundo acrescentado, por exemplo, no e-commerce, a gente tem 7% a menos de conversão. Não sou eu quem estou falando, tá? Existe um estudo para isso e depois eu posso colocar até o estudo aqui no bate-papo aqui para o pessoal acessar. Mas existe um estudo para isso. Imagine você, eventualmente, tá no processo de checkout, você trouxe, né? Imagine o seguinte: você investiu um dinheiro, né, de custo, você tem um custo de aquisição de cliente muito forte, um CAC muito alto, né? E chega na etapa do processo do checkout, de finalizar a compra, você não consegue finalizar. Literalmente, você está com o dinheiro todo na mesa e o saco de lixo está aqui. Você está fazendo isso com os clientes, você está jogando dinheiro fora, né? E aí, onde que o APM ele vem justamente para reforçar isso? Em que parte da jornada eu estou tendo a perda de cliente, né? A perda de receita por conta de uma lentidão. E qual é a grande oportunidade que a gente tira aqui? Isso é interessante, eu dei um spoiler aqui de uma tela que eu queria mostrar, mas olha só, tem um ponto bacana também aqui na Tartari, que é a questão de sizing, né? O APM ajuda em vários aspectos. Por exemplo, eu estou fazendo uma jornada de migração para a nuvem, né? Como é que eu determino efetivamente a alocação dos meus recursos, né? Para poder saber, por exemplo, que determinado recurso direcionado a uma parte da minha aplicação não está superdimensionado ou não está subdimensionado. Então, uma ferramenta boa de APM vai conseguir te indicar, por exemplo, que determinado recurso destinado para minha aplicação está com capacidade ociosa, né? Tipo, ou seja, eu estou literalmente colocando dinheiro no lixo mesmo, porque eu estou tendo uma capacidade ociosa acima daquela que é recomendada, né? E tem toda uma série de regras que a gente pode até discutir um dia com mais calma para determinar Exato. o que é realmente capacidade ociosa perdida e o que você, tipo, e o que é necessário como margem de segurança, né? Mas Exato. esse trabalho uma boa ferramenta de APM vai te ajudar eventualmente num processo de migração, porque é normal que, eventualmente, quando você está fazendo a migração, você dê uma exagerada, né? Bote uma margem de segurança um pouco mais alta, e aí você acaba jogando dinheiro fora. Então, uma boa ferramenta de APM também vai te ajudar, eventualmente, a identificar onde que você está cometendo desperdícios, ou pior, né? Onde que você está deixando o cobertor curto demais, porque está deixando Exato. grande demais do outro Exatamente. lado, né? Exatamente isso. Outra coisa que uma ferramenta de APM ajuda, e inclusive é uma das nossas recomendações em muitos clientes que estão tratando de modernização de software, antes de pensar em modernização de software, antes de pensar em qualquer coisa, vamos colocar um APM. Vamos entender aonde que estão os pontos críticos da aplicação para a gente começar a pensar em dores de fato. Tanto em dores de negócio, o APM ele vai revelar as dores de negócio, tá? É muito claro como ele revela. O APM, ele revela dores de negócio. E aí, o que, que acontece? Antes de um processo de migração, né, até mesmo para a gente certificar os resultados da modernização do software que a gente está fazendo, os ganhos efetivamente, a gente precisa instrumentar, a gente precisa compreender exatamente como que a aplicação atual está se comportando. Né? Aonde que estão os eventuais gargalos, aonde que estão os eventuais pontos de falha. Né? Você olhando para um modelo de arquitetura, né, você consegue, imaginando um C4, tá? Você desenhando, você começando a compreender os seus componentes, o APM ele já traz também um mapeamento automático de todos os componentes internos, eventualmente componentes externos. Né? Ele já permite que isso aconteça. Então, com o APM, você já vai começar a identificar pontos de falhas da sua aplicação e aonde que você consegue agir de uma melhor forma, né? Agir de prontidão para resolver determinados problemas. E ele ajuda principalmente nas quick wins, que a gente precisa entregar para os clientes, arquitetos. A gente precisa entregar sempre quick wins, né? O APM ele pode contribuir para isso.
O Deming, né? Nós dois gostamos muito de uma frase do Deming, que é um dos pensadores da qualidade, e dizia, cara, você não vai gerenciar aquilo que você não mede. Você não mede aquilo que você não consegue definir. E se Exato. se você não consegue definir, então você não entende. E, cara, você não vai ter o menor sucesso naquilo que você não gerencia. Isso é muito verdade para o ambiente produtivo, né? Porque como que eu meço, por exemplo, como que eu consigo traduzir em números o correto funcionamento da minha aplicação? Cara, eu preciso ter boas medições. É óbvio que para poder ter boas medições, eu tenho que definir o que eu preciso medir, né? Mas se eu não consigo nem sequer definir, eventualmente, poxa, eu não consigo entender, então, esse negócio. E, consequentemente, se eu não consigo entender, cara, eu não vou conseguir, de maneira nenhuma, gerenciar. Você falou antes, Tartari, e aqui tem um ponto para a gente poder compartilhar aqui, você falou antes falando sobre bibliotecas, né? E como implementar, como integrar, como conversar com ferramentas de APM. É claro que algumas parecem fazer quase que mágica, né? A partir dos próprios frameworks, os frameworks já produzem uma série de informações que as ferramentas de APM já conseguem capturar, né, sem que eventualmente você tenha que produzir nada no seu ambiente. Mas, como você disse, né, para eu poder qualificar a minha informação, eu preciso eventualmente implementar ferramentas, eu tenho que utilizar recursos que vão instrumentar, eu tenho que conseguir fornecer mais informações até para poder dar mais significado semântico, né? No passado, né, Tartari, a gente tinha isso tudo muito recente, né? Com a emergência dos ambientes distribuídos, ficou relativamente popular uma ferramenta, primeiro uma biblioteca, né, que era o Open Tracing, né, porque exatamente surgiu aí essa demanda, o mundo até, o advento dos microserviços era muito pautado em métricas e logs, né? E quando você tem um ambiente distribuído, você precisa começar a contar uma história dentro do teu sistema. Então, você teve o advento do tracing e recentemente você acaba tendo aí esse novo projeto, né? Que é o OpenTelemetry também, que você vai utilizar. Você encontra o OpenTelemetry como conceito aí da iniciativa de Cloud Native, né? Mas você começa então a utilizar telemetria, né? Para começar a coletar informação para poder exatamente enriquecer as informações que você encontra, né, dentro do teu sistema. Você começa, eventualmente, inclusive, a vincular determinados eventos técnicos a eventos de negócio. E aí é que você começa também a poder utilizar a própria ferramenta de APM como um recurso, né, para você poder observar como que o teu negócio está performando e como se faz muito SRE, né, Tartari? Não falar somente sobre eu preciso, a princípio, partir, e aí você conecta com um tema que você gosta tanto, né? Tipo, eu preciso entender quais são os objetivos de negócio, os SLOs, para ele conseguir ter os SLIs, e uma boa ferramenta de instrumentação vai me permitir, eventualmente, ter isso no mundo real, para, eventualmente, eu combinar, né, com as áreas de negócio, os meus níveis de atendimento, os meus SLAs, né? E olha que legal, Elemar, pegando toda essa abordagem, então a gente está virando e falando assim, resumidamente falando, tá? Que o APM ele vai ajudar times de operação, tá? Para poder identificar quando um problema acontece, acionar e fazer as coisas acontecerem. Um APM ele também pode ajudar times de negócio para a gente fazer uma compilação entre dados de negócio, via OpenTelemetry e tudo mais, e trazer um dado mais qualificado cruzando ali as informações. E além disso, um APM ele pode suportar também times de engenharia. Por exemplo, times de engenharia eles precisam focar muito também nas 4 métricas que a gente tem do Accelerate, né? E o APM ele contribui para isso consideravelmente. Quando eventualmente a gente fala de frequência de deploy, vou especificar em 3, frequência de deploy, o APM você consegue apontar nele quando que os deploys acontecem, em qual momento, justamente para a gente cruzar se cai, se não cai, se vai ou não vai. A gente consegue fazer. A outra questão bem importante, que são as 2 métricas que eu gosto muito em relação a SRE e engenharia de software no geral, que é o MTTR e a taxa de erro após um deploy. Ele traz uma perspectiva extremamente importante. Então, ele apoia times de negócio no sucesso da implementação do produto dele, porque a gente sabe se está dando certo ou se não está dando certo. O APM ele vem trazer e vem reforçar cada vez mais o que os times estão entregando, como que eles estão entregando e que qualidade eles estão entregando. É muito interessante, Tartari, porque você mencionou as 4 métricas
Meu Deus, a garganta está começando a se entregar aqui, Tartari. Mas você denunciou que as 4 métricas do Accelerate, eu acho que isso rende quase uma conversa à parte para a gente falar sobre essas 4 Uhum. métricas e por que elas são tão importantes, mas dentre elas, com certeza, para a SRE você tem o Mean Time to Restore, né, tipo, que é o tempo médio para você eventualmente se recuperar de uma falha, o APM acaba te ajudando também, denunciando, né, quanto tempo determinado componente não está responsivo, enfim, você começa a ter esse tipo de entendimento e você também começa a ter também uma outra métrica que eu acho que é derivada, mas também importante, que é o Mean Time to Detect, né? Tipo, quanto tempo uma boa ferramenta de APM ela pode reduzir drasticamente o tempo para você perceber que tem alguma coisa de errado, né? Você tem e aí eventualmente conseguir agir, né? Exatamente, Lemar. Existe muitos MTTX ali, né? E a ferramenta de APM ela vem contribuir para muito. Eu acho que rende também uma conversa à parte os MTTs aí da vida, porque tem uma série deles e dá para a gente, inclusive, vincular, né, junto com a APM e mostrar exatamente como que as coisas estão acontecendo. O que tem outro ponto que eu também queria discutir, que eu acho que é uma coisa que é mal aproveitada, né? A gente vai juntar, eventualmente, teoria de grafos, mais arquitetura, mais APM, né? No ambiente em produção, você consegue, eventualmente, detectar também esses ciclos de dependência, né? Porque a dependência real, né? Porque existem 2 tipos de acoplamento, né? Ou de dependência, que se você for pegar, tem a dependência que é estática, aquela que você consegue verificar por análise do seu código, usando alguma ferramenta de análise estática, e tem aquela dependência, aquele acoplamento que é dinâmico, né? Que você só vai conseguir detectar eventualmente no ambiente produtivo. Então, por exemplo, uma boa ferramenta de APM, assume que isso aqui obviamente é uma indicação gráfica genérica, não é de nenhuma ferramenta, mas uma boa ferramenta de APM consegue pegar cada pontinho preto desses aqui, representando eventualmente um componente, uma boa ferramenta de APM consegue detectar quem chama quem e quanto, né, Tartar? Então, você vai conseguir, eventualmente, ter aqui bons indicativos de quais são as dependências no ambiente produtivo, e aqui tem uma coisa bacana também, você vai conseguir determinar os seus coeficientes de agrupamento, né, eventualmente como arquiteto, né, você vai conseguir identificar as tendências de clustering dos seus microserviços que eventualmente, né, ou na maior parte dos casos, em função da lei de Conner, que é outro assunto que rende uma conversa interessante também, você vai conseguir também detectar aonde que estão as relações entre os teus serviços e os teus times, né? Quase sempre você começa a perceber um forte acoplamento entre aqueles componentes, aqueles microserviços que foram desenvolvidos por uma mesma squad. Então, você começa a perceber em produção a lei de Conner, né? A lei de Conner ao vivo, né? Uhum, Usando uma uhum, ferramenta de APM exato. também. Um ponto importante, só para mencionar, a gente, hoje aqui, a gente está falando bastante de microserviços que a APM apoia. Não é somente microserviços, tá, pessoal? Um monolito, um APM tem função vital, porque é no monolito que a gente sabe que tudo pode parar de uma maneira muito rápida. Né? E se parar um componente do monolito, talvez toda a sua aplicação para também, né? Pelo nível de dependência que ela tem uma da outra ali. Então, a PM não é somente para microserviço, monolitos também se faz muito importante a implementação. Talvez o monolito, essas ferramentas pagas, por exemplo, Datadog, AppDynamics e tudo mais, começa a fazer bastante sentido, tá? Lógico que existe uma diferença muito grande entre esses serviços, né, que a gente tem Cloud Native, teoricamente, Jaeger, Prometheus e uma série de outros, ele não vai trazer tanta riqueza, tanta informação rica como um APM de mercado ele vai trazer, né? Por exemplo, existe uma biblioteca, Prometheus.NET Runtime, eu estou fazendo um pouco de Java, na qual eu contribuo implementando essa biblioteca, né? Recentemente eu fiz especificamente uma pull request para esse projeto, justamente para poder entender como que os erros impactam na performance da aplicação. Prometheus.NET Runtime. E, rapaz, é muito importante, porque existem erros, eventualmente, que a gente pode falar sobre isso especificamente, que é o First Change Exception, né? Que é aquele erro que você não sabe que acontece, porque ele não estoura. Ele não estoura para o cliente.
mas ele acontece. Como que você monitora isso? Esse ponto que você está trazendo para a gente, Tartar, é interessante porque é importante você destacar, importante você ter destacado, inclusive, essa visão de que, poxa, a PM não vai ser só para ambientes distribuídos. É claro que eu penso o seguinte, Tartari, APMs são essenciais, tá? Ponto. Agora, em ambientes distribuídos, você, consequentemente, aumenta a complexidade. Então, Uhum. você até pode sobreviver, eventualmente, com uma aplicação relativamente bem comportada, sem um uso adequado de uma boa ferramenta de APM. Agora, em microserviços, talvez seja por isso a nossa ênfase também, num ambiente com microserviços, sem observabilidade, sem você conseguir ter um processo mais maduro de observabilidade implantado, cara, você não vai conseguir sair do outro lado mesmo, e você só vai ter um pesadelo para o ambiente produtivo. Mas, Sartari, eu queria caminhar um pouquinho, sair do zero para o excesso, né? Tipo, eu acho que os extremos são sempre problemas, né? Assim como você não ter uma ferramenta de APM é um crime, então se você não sabe do que a gente está falando, vem conversar com a gente, porque é importante para você eventualmente melhorar, inclusive melhorar os resultados da tua aplicação, reduzir seus custos, a gente já falou sobre isso. O outro extremo está em você tentar medir absolutamente tudo, né? Tá em você tentar coletar todas as informações. Quem mede tudo, eventualmente fica perdido e não coleta nada, né? Porque entre dado, informação e conhecimento, existe aí uma curvinha, né? E aí que eu acho que eventualmente se encontra algumas boas práticas, né? Por exemplo, dentro de quem pratica SRE, vai tentar converter os seus indicadores, né, para coisas que você vai coletar através do APM. Enfim, Tartari, além da própria adoção de SRE ou a partir da própria adoção de SRE, quais seriam as dicas, né, que você poderia contribuir com a gente? Não sei até se isso não vira tema para outra conversa, mas quais seriam, de bate-pronto, se você tem algumas dicas que que a gente deveria observar na hora de estabelecer boas métricas e boas práticas, né, com a APM? Ou, melhor ainda, quais seriam, na sua visão, as práticas essenciais para quem deseja trabalhar com APM do jeito certo? Primeiro, né, me vem muito a frase de Peter Drucker que não existe nada mais inútil do que fazer eficientemente aquilo que não deveria ter sido feito. Ponto. Maravilhoso. Tá? Já me vem exatamente isso. Primeiro, o APM, a primeira dica eu acho que é essencial e daí desdobra todas as outras, tá? O APM ele precisa atingir os objetivos de negócio também. Tá? Ele precisa atender os objetivos de negócio. E quando que eu falo isso, eu estou falando especificamente aonde que está, por exemplo, tecnicamente falando, o hot path da tua aplicação. É lá que está o dinheiro. Você não vai monitorar nada fora disso. Não nesse primeiro momento. Você precisa entender onde está o hot path. Você precisa saber onde que tudo acontece na prática. A primeira questão, e eu gosto, ao instalar a APM, entenda o comportamento da tua aplicação. Entenda aonde está o dinheiro junto com um time de negócio. E a partir daí você começa a desdobrar todas as outras métricas. E aí, métricas por métricas, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que a gente fala sobre métricas da vaidade. Eu tenho uma centena de métricas, mas elas não servirem para nada e eu ao menos sei olhar quando ela está num ponto positivo, num ponto negativo, ou se ela está neutra. Eu não consigo nem ver isso. Esse é o ponto. O que o negócio precisa? Parte do pressuposto que a gente precisa responder perguntas do negócio. Quais as perguntas que ele tem para a gente responder? O APM ele vai fazer essa transcrição das perguntas. E, eventualmente, vai te ajudar a detectar incoerências, né? Por Total. exemplo, um processo, você consegue, isso acontece com alguma frequência também na Tartari, você descobre no ambiente produtivo que o que está consumindo a maior parte dos recursos não é exatamente o hot path, não é necessariamente aquilo que deveria estar gerando mais resultados para o negócio, e aí você eventualmente detecta a necessidade de rearquitetura ou então, né, um realinhamento com o negócio sobre o que é importante de fato.
E aí você começa a descobrir no ambiente produtivo, né? Você começa a ter feedback, que é um dos princípios, aliás, de agilidade, né? Você começar a ter feedback, só que as pessoas geralmente pensam que feedbacks eles vêm somente de pessoas para pessoas na agilidade. Não, não é só isso, né? Não é incompleto. Quando você fala sobre feedback, você começa a pensar, inclusive, no feedback que o teu sistema está te dando, e, de certa forma, quando você tem uma boa ferramenta de APM implantada, você tem um teu sistema conversando com você, né? Você passa a ter o teu sistema, de fato, conversando com você. Assim, né? Não adianta aquilo lá que a gente sempre fala. Não adianta ter o melhor APM se eu não souber utilizar. Se ele não for capaz de gerar alertas, né? Positivos mesmo, alertas reais, né? Eventualmente um APM ele pode entender uma anomalia muito fácil em um determinado aspecto. Por exemplo, tá? Vamos dizer que dentro de um determinado sistema, uma rotina ela é acessada uma vez por mês, tá? Só que é uma rotina que consome muito, certo? Rapaz, no APM o que vai acontecer? Ele vai apitar e vai falando que tem uma anomalia. Se eu não conhecer de fato o meu sistema, eu estou falando que estou entrando em choque, que eu estou entrando em caos. Entendeu? Essa que é a importância do APM para ele poder te acusar, sabe? E, inclusive, eventualmente, né, Tartari, inclusive te ajudar a estabelecer melhores estratégias, né, porque esse também é outro ponto, né? Muitas empresas têm uma rotina, por exemplo, folha de pagamento, a gente está chegando no final do mês, e daqui a pouco as empresas vão estar rodando folha, né? E quando as empresas estiverem rodando folha, geralmente a gente sabe que essas rotinas, elas são consumidoras de recursos, né? E você começa a ter sistemas que sofrem eventuais indisponibilidades, isso em ambientes corporativos, né? Por causa desse tipo de ferramenta, ou consolidação de estoque, ou, enfim, um monte de outros movimentos, né? E aí, o que acaba acontecendo? Uma boa ferramenta de APM, ela vai começar exatamente também a te dizer o que começa a apitar primeiro, né? Quando uma rotina dessas está acontecendo, isso dá insight, de novo, para a arquitetura. Muito bom. Exatamente. A sazonalidade, ela costuma ser uma vilã, por exemplo, de um APM, porque ele vai apitar em momentos que eventualmente ele não traz, né? Então, enfim. Ele vai ser vilão, e esse é o processo importante, né, Tartari? Você destacou aqui bem antes, eu tenho ferramentas pagas e eu tenho ferramentas open source, ferramentas que o mercado adota. Qual é a diferença entre uma ferramenta paga e uma ferramenta open source, na maior parte dos cenários? Na maior parte das vezes, o que você tem é que uma ferramenta paga tenta coletar para você mais informações automaticamente. Ela tenta produzir insights automaticamente. Agora, tudo isso que ela faz sozinho, né, sozinha, que pode te ajudar, se não for, se você trabalha num ambiente que é atípico, ou você tem um cenário que é atípico, essa mesma ferramenta que te ajuda, daqui a pouco te atrapalha, te fornecendo alertas que não são adequados. Então, o fato de você ter uma ferramenta que acelera o processo tem que ser entendido exatamente dessa forma, uma ferramenta que acelera, mas não faz o trabalho por você. Exatamente. Eu super concordo com com esse seu pensamento, né? E aí, assim, uma outra talvez diferença que tem aí seria o nível de foco, né? Um AppDynamics, um Datadog, ele tem um foco muito grande na resolução de problemas. O core dessas empresas é a venda da PM, especificamente, né? Agora, um projeto open source, ele infelizmente ou felizmente, me desculpa, ele depende da comunidade para o crescimento, e às vezes a comunidade não adota isso daqui, e ele não consegue crescer a ponto de superar, por exemplo, uma ferramenta paga. Infelizmente isso acontece, pode acontecer, né? Então acho que é um ponto que tem que levar em consideração. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas olha só, então, estratégia. Então, vamos lá para algumas coisas que a gente percebe. Se você não tem uma PM, algumas coisas para você poder perceber. Primeiro, como que você começa a adotar uma boa ferramenta de APM? Tudo começa com familiarização, né? Então, se você tem um time que não sabe e não está bem preparado para poder trabalhar com bom APM, a primeira coisa é familiarizar as pessoas do teu time com entendimento sobre o que uma APM faz e que tipo de problema ele consegue resolver. É claro, né, Tartari, que nessas horas
talvez não seja uma boa estratégia você conversar direto com os vendors, porque cada vendor eventualmente vai querer colocar uma luz maior naquela capacidade, né, que a sua ferramenta vai conseguir suprir melhor. Então, talvez nesse momento, ou você busca um especialista de mercado, você busca uma consultoria. Na Exímia, nós temos, por exemplo, o Thiago Tartari, que pode te ajudar a entender bem qual é a proposta de uma boa ferramenta de APM. Segunda coisa, né, Tartari, eu acho que é interessante é você tentar, no segundo momento, junto com esse entendimento, tentar entender que tipo de ambiente, né, o qual é o teu ambiente, que tipo de resposta você quer coletar, quais são as perguntas que você quer ter e que você quer fazer com a PM. E, novamente, né, Tartari, aqui um profissional como você pode ajudar também, porque você pode dar insights, né, de coisas que deveriam ser perguntadas e que, eventualmente, o time, até por inexperiência, nem sabia que poderia perguntar ou mesmo que precisaria, e, principalmente, o que tipo de informações isso abastece. Num terceiro movimento, eu acho que aí sim você precisa ir para o mercado e fazer a seleção das ferramentas, né, que vão ter maior ou menor fit com o tipo de pergunta que você quer responder, como você está falando, né, Tartari? Eu tenho, por exemplo, boas ferramentas de APM comerciais e cada uma delas se destaca por uma determinada fortaleza. Então, dependendo do tipo de problema que você quer responder, você vai selecionar uma ferramenta ou outra, né? E aí, novamente, um bom especialista de mercado pode te ajudar a determinar os melhores critérios. Não é simplesmente pegar lá o quadrante do Gartner e verificar quem está mais bem posicionado, porque é genérico, né? E também, invariavelmente, também o próprio especialista vai conseguir te apontar se esse tipo de pergunta que você quer responder, você já começa a responder, ou poderia começar a responder começando, né, com uma ferramenta que é open source, até porque a instrumentação vai ser a partir de, por exemplo, quando você for começar a instrumentar, você usa um OpenTelemetry da vida que vai conversar com todo mundo. Então, tá tudo certo. E, finalmente, né, Tartari, tipo, a partir dos insights que você começa a coletar, eu acho que esse é o ponto interessante, né, do conhecimento que você começa a desenvolver, né, você então consegue determinar uma melhor estratégia aí para poder ver como evoluir. O processo de adoção de APM não é um processo tipo, você não implanta um APM, você passa a adotar a APM. A APM, o monitoring, muito mais do que uma atividade que tem começo, meio e fim, ela é uma atividade de continuidade, ou seja, você vai adotar isso como processo e vai incluir a PM, né, muito mais do que ferramenta, você vai estar falando sobre uma competência, né, você vai adotar isso dentro do teu processo, para daí, quem sabe, começar a falar de fato em DevOps e SRE, né? Exatamente. É exatamente isso. Muito bom, muito bom. Thiago Tartari, meu amigo, a conversa é ótima. O Tartari é um grande especialista e é sempre bom ter insights conversando com gente que sabe o que faz pela prática. Tartari, eu vou te dar uns minutinhos para você pensar na sua saudação final, enquanto eu vou viver meu momento blogueirinho. Agora, o momento vergonha alheia do Elemar, mais importante aqui para o nosso canal. Então, pensa aí na tua mensagem final, enquanto eu converso rapidinho com a galera. Olha só, você que acompanhou essa conversa minha e do Tartari, gostou do que a gente falou? Achou a conversa interessante? Então, deixa o teu feedback com a gente, deixa o teu comentário. Você concorda com o que a gente falou? Que bom, faz a gente saber. Você não concorda? Também indica para a gente não tem vergonha nenhuma de mudar de ideia. Se a sua ideia é melhor que a nossa, vai ser barato para a gente eventualmente adotar a tua ideia. Então, compartilha com a gente. Teve alguma grande omissão que a gente cometeu aqui? Tem algo que você gostaria de destacar e que não foi destacado? Bom, primeiro lembra que essa não vai ser a única conversa minha com o Tartari, mas também coloca aqui qual é a sua grande missão. Vamos ampliar essa discussão. E mais do que isso, tá? Agora, momento blogueirinho nível 2. Se você gostou de fato dessa conversa, não deixa de deixar aqui com a gente a tua curtida, isso é importante para a gente, para que o YouTube entregue para mais gente. Compartilha, eventualmente, essa conversa com outras pessoas que podem se beneficiar também disso aqui. Se você não é inscrito, agora, blogueirinho nível 3, Tartari, olha só. Se você não é inscrito no nosso canal, considera te inscrever, não custa nada, te inscreve e, além disso, ativa as notificações. Tem um sininho em algum lugar que alguém tem que clicar, eu nunca sei direito onde fica, então não vou ficar apontando com o dedinho, porque as pessoas ficam apontando a Tartari. Mas te inscreve no canal, ativa as notificações e faz parte aí, agrega nessa comunidade aqui da Exímia, porque com frequência eu vou estar trazendo gente de mercado, gente que trabalha com a gente, que ajuda a resolver problemas reais, né, Tartari, para trocar ideias e eventualmente te conceder algum insight.
Pronto, Tartari, fiz meu momento blogueirinho. Então, meu amigo, sua saudação e mensagem final para o nosso grupo hoje. Eu gosto de pensar que confiabilidade é a parte mais importante de qualquer serviço. Tá? Se o seu serviço ele não é confiável, o meu convite é repensar. Porque se você eventualmente está usando uma plataforma, alguma coisa, e ela não gera nenhum tipo de confiabilidade, desculpa, talvez eu tendo a pensar que ela não serve. Então, é um ponto muito importante essa questão de confiabilidade. Se você pensa, eventualmente, em processos até mesmo de M&A, due diligence, na compra de empresas, o APM ele pode te ajudar. Se você está pensando especificamente em modernização de software, o APM ele pode te ajudar. Se você está pensando em escala, o APM pode te ajudar. Então, pensa no APM com bastante cuidado e carinhos e adote-o. Muito bom, muito bom. Importante, né? Embora a gente tenha dado essa ênfase grande nessa conversa, no final a gente destacou, tá? APM não é ferramenta, né? APM, quando a gente fala sobre APM, a gente está falando sobre mudança de processo e, eventualmente, até mudança cultural. Mas era isso, então, Tartari. Quero te agradecer muito aí por essa oportunidade da gente ter essa conversa. É a primeira de muitas, né? Tenho certeza disso. Tartari trabalha com a gente na Eximia Co, a gente vem junto aí ajudando clientes a fazer APM do jeito certo. Gostei disso, tá? Isso é bacana. Quem nos acompanha, então, muito obrigado e fica aí nosso convite para próximas conversas. Daqui a alguns dias, o Tartari volta aqui para a gente continuar conversando sobre boas práticas, não só relacionadas com SRE, com DevOps, mas também pensando em estratégia, vendo como tudo isso se conecta com a estratégia. O Tartari trouxe aqui um bom insight, né, cara? Tipo, num due diligence, as pessoas sempre associam due diligence econômico, financeiro. Não, não, não. Você tem due diligence técnico, né? Para poder indicar risco, né? De poder juntar software. E, cara, você ter bons processos de monitoramento de aplicação de desempenho vai ser essencial também. Tartari, fazendo aquele tchauzinho para o pessoal. Gente, obrigado aí pela participação. Até uma próxima.